Salve, salve nação, vamos que vamos, vamos com tudo, vamos pra cima. E não tô nem aí, já vou gritar. Segue o líder! E detalhe, essa liderança vai ficar aí por mais de um mês. A gente vai poder tirar essa onda porque o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro antes de embarcar para os Estados Unidos. Como não terá outras rodadas, vai ser uma data FIFA também. O Campeonato Brasileiro vai dar uma pausa e o Flamengo vai simplesmente viajar na liderança e retornar na liderança depois do Mundial de Clubes. Agora, que a partida do Fortaleza foi um espetáculo, com certeza. Muitos até lembrando as 5 confraturas do JJ. Mas na moral e na humildade, não esquece de deixar aquele like. Isso, aquele like ajuda muito o nosso trabalho. Então, não esquece não, deixa o like aí, que a gente vai falar sobre agora todos os gols que o Flamengo fez na partida, as entrevistas, a coletiva do Felipe Luiz, tudo isso e muito mais aqui agora no canal Bem Posicionado. Galera, o Flamengo fez 5 gols no Fortaleza. Não é a primeira goleada do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, mas depois de ter goleado o Corinthians e o fraco Juventude, o Flamengo também goleou o Fortaleza. E tem, até o momento, até as 11 rodadas do Campeonato Brasileiro, a melhor defesa e o melhor ataque, o melhor saldo de gols, o melhor tudo. Mas, Rodrigo, o Flamengo não estava em crise até 2 dias atrás? Estava. Nada como um dia após o outro. E o Flamengo é assim: ou você briga porque tá ganhando, ou você briga porque tá classificado, ou você briga porque é líder. O importante é ter um tumulto. No Flamengo vive de tumulto. Então, ter se classificado na última rodada da Libertadores, da fase de grupos, foi um absurdo. Ter se classificado na última rodada da Libertadores, da fase de grupos, por um gol de diferença, também é um absurdo. E aí, vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Felipe Luiz diz que cada dia de descanso conta, e dessa vez contou mesmo. O Flamengo jogou na quarta-feira, o Fortaleza jogou na quinta e veio bem cansado para a partida do Maracanã. E aí não teve perna para acompanhar o time do Flamengo. Lembrando que o Felipe Luiz ainda colocou em campo, como titular, os jogadores que não atuaram no meio de semana. E aí, meu parceiro, Cebolinha com tanque cheio, Bruno Henrique com tanque cheio, o Eric Pulgar voltou de lesão. Gente, foi um espetáculo. Teve gol de tudo quanto é jeito. Até o Michael, que não vinha fazendo boas atuações, fez um golaço. Ligação direta do Eric Pulgar pro Varela, que já caiu nas graças da torcida. Varela hoje é tido como titular, renovação multifuncional, lateral esquerdo, lateral direito. O retorno do Matias Vinha, não atuava para uma partida oficial há 9 meses. Então o Flamengo não só em campo correspondeu com muitos gols, mas a preparação para o Mundial está sendo a melhor possível. Porque, por exemplo, Eric Pulgar atuou, Matias Vinha atuou também. Os únicos que ainda estão no DM é o Plata, que está rolando uma treta aí com a seleção equatoriana. Equatoriana? Equatoriana ou venezuelana? Enfim, uma treta em relação ao Plata e o De La Cruz. São os únicos dois no departamento médico. E aí o Felipe Luiz até falou a respeito disso. O fato dele ter 3 laterais direito, o Danilo é lateral direito, o Wesley e o Varela. Olha só. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas, Alexandro e Matias Vinha. Lembrando, na lateral esquerda, os três são convocados. Tanto Ayrton Lucas quanto Alexandro pela seleção brasileira, quanto Vinha pela seleção uruguaia. Na direita, o Varela é frequentemente convocado, o Wesley também foi convocado e o Danilo também foi convocado. Então, de laterais, o Flamengo está muito bem servido. E o Felipe Luiz lembrou que o único chato de ter tantos bons jogadores na mesma posição é que na hora do coletivo, um deles tem que ficar de fora. Olha que situação é o time do Flamengo. Olha só aí. Mas o Flamengo vai muito bem servido de laterais. Na volância, também com Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson, o Everton Araújo, na boa. Vou abrir um parênteses especial para esse garoto que vem jogando demais. Muitos chamavam ele de pangaré, outros de terceiro zagueiro. E ontem ele simplesmente não só deixou dele, como jogou uma bola finíssima. Deixou, foi o Arrascaeta ou foi o Varela? Na cara do gol. Um toque de 3 dedos, lindo, lindo, lindo. Acho que de tanto ele ver o Gerson jogar, ele está aprendendo a ser mais ofensivo também. Defensivamente, o Felipe Luiz sempre rasgou elogios.
E ofensivamente ontem ele se saiu muito bem. Não só fazendo um gol, a bola cruzada na área, ele pegou o rebote de fora da área. Não foi um chute forte, mas foi um chute consistente o suficiente para ganhar do goleiro. E ainda chutou mais umas 2 vezes. Então, assim, no jogo do Palmeiras, não sei se vocês lembram, o Palmeiras marcava todo mundo e deixava ele solto. Galera. Só que depois da partida de ontem, ninguém mais vai deixar ele solto. Porque ele solto, ele começou a chutar gol e deixou o companheiro na cara do gol. Então, ele quase teve um gol e uma assistência na partida. Quem teve 2 gols e uma assistência foi o Luiz Araújo. O moleque tá uma máquina, gente. Infelizmente, para ele sonhar com a seleção brasileira, ele tem que desbancar Estevão, Antony, que cai tudo ali pela esquerda, e talvez o Rafinha. Mas o Luiz Araújo está jogando uma barbaridade, fez 2 belos gols, um no bate e rebate, o outro no contra-ataque mortal do Flamengo, ele saiu na cara do gol, achei que ele ia rolar, o zagueiro resolveu marcar o Michael que estava chegando, deixou o gol escancarado, ele só teve trabalho de tirar do goleiro. Para não perca as contas, primeiro gol, Arrascaeta, mais uma vez, né, gente? Assistência, Léo Ortiz, o camisa 10 da zaga. Gente, o time do Flamengo está muito encaixado. E eu vou te falar, já virando a chave para o Super Mundial. Acho que o Felipe Luiz já testou de tudo. Já ganhou jogos importantíssimos, como o do Palmeiras. Jogos dificílimos contra o Bahia. Já jogou na altitude. Já fez grandes exibições nesse campeonato brasileiro e nessa temporada. O semestre do Flamengo é sensacional. Líder do Campeonato Brasileiro, classificado para a Copa do Brasil, classificado para a Libertadores. O Carioca que disputou ganhou, a Supercopa que disputou ganhou. Então já são 2 títulos, 3 classificações, onde ele vai avançar para as quartas, oitavas e vai seguir a vida. Então, vexame na temporada? Impossível, exceto o Super Mundial. Pegar um PSG, pegar um Chelsea, tomar uma sapatada, vai manchar um pouco esse time do Flamengo. Então, com esse repertório de jogadores, mais a chegada do Jorginho, tem tudo para o Flamengo fazer minimamente uma boa participação nesse campeonato. Eu sei que ele é muito difícil, mas muitos já estão dizendo: PSG, pode esperar, a sua hora vai chegar, gente. Não provoca o PSG. O PSG meteu 5 no poderoso Inter de Milão. Imagina o que faria com um modesto Flamengo. Modesto nível europeu. Aqui no Brasil, a gente é uma máquina. O fato é que Alexandre, Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira facilmente poderiam estar atuando na Europa. Fácil. Aí você pega o meio de campo de Gerson, de Pico de Marcelli, De La Cruz, joga um absurdo. Eric Pulgar, a mesma coisa. Então o Flamengo já tem aí o 4-3-3 formado, gente. O 4-3-3 formado no Mundial. Bota Danilo e Alexandre, que são os caras acostumados a marcar Cristiano Ronaldo, Messi, essa rapaziada, bota esses 4 lá atrás, mete esses 3 volantes com o Gerson um pouquinho mais à frente, ajudando a Arrascaeta, e lá no ataque vai estar difícil, lá no ataque está complicado de escalar esse ataque aí. O Bruno Henrique está numa seca de gols, o Pedro não está 100%, então assim, o nosso fazedor de gol do momento se chama De Arrascaeta. Galera, De Arrascaeta. Vê se pode um negócio desse. Como é que você faz um negócio desse, Arrascaeta? Em 11 jogos, 9 gols, maluco. Sem contar, acho que 3 assistências. Você tá de brincadeira. Depois que o homem botou a camisa 10, ele tá se sentindo o próprio Zico e tá desembestando a fazer gol. Então, eu acredito que a formação do Felipe Luiz no Mundial seja um pouquinho mais defensiva e também com posse de bola. Desse elo fraco ali, digamos, da zaga, o Danilo na lateral direita seria mais um zagueiro. E aí sim, poderia sim deixar o Flamengo mais defensivo se o Danilo entrasse no lugar do Wesley. Mas, se tratando de Chelsea, Liverpool, PSG, acho que o Felipe pode adaptar um pouquinho essa zaga e botar uma zaga praticamente europeia. Não que vai segurar Dembélé e companhia. Se nem a Inter de Milão segurou, quanto mais Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandre e Danilo. Mas é uma galera super madura e que está acostumado com esses confrontos. No meio de campo, excepcional. Talvez ali o Jorginho faça parte desse time junto com o De La Cruz e o Eric Pulgar. O Jorginho também pode fazer esse trio. E lá na frente, Gerson, Arrascaeta e Pedro.
ou Bruno Henrique por ter um pouco mais de velocidade que o Flamengo deve explorar muito nos contra-ataques. Os times europeus não vão deixar o Flamengo ficar com a bola como a gente normalmente fica. Então, vai gerar muita dificuldade. O Flamengo estreia pelo Campeonato Supermundial agora, dia 16, contra o Esperança. Olha bem, contra o Esperança, dia 16. Como hoje é dia 2, são 14 dias. O Felipe Luiz que vai ter uma folga, uns dias de folga, e depois embarca para os Estados Unidos. No dia 20, contra o Chelsea, e no dia 24 contra o Lyon. Então, o Flamengo precisa urgentemente vencer o Esperance, pode ter um empatezinho contra o Chelsea, e aí vence o Lyon e se classifica para as oitavas de final. O jogo contra o Esperance é 10 horas da noite, vai ser um desafio para muitos. Contra o Chelsea é no meio do dia, às 15 horas, e contra o Lyon também às 22 horas. Se tudo der certo, o Flamengo se classifica e aí a gente vê o que acontece no mata-mata. Eu já escalei o meu time. Bruno Henrique, De Arrascaeta e Gerson. Lá dentro dos caras. Lá dentro. Jogo a Arrascaeta um pouquinho pro lado. Ou faço um 4-3-3. Só com o Bruno Henrique um pouco à frente. O Gerson de um lado, a Arrascaeta do outro. O Arrascaeta tá uma máquina de fazer gol, gente. Não pode ficar longe do gol. E o Gerson, por favor, hein, Gerson? Ontem teve uma chance raríssima. Mas o Gerson sempre prefere o toque ao invés da finalização. Beleza? Mais tarde tem live, conto com vocês. Vamos que vamos com tudo, vamos pra cima. Alô, Mengão! Partiu América!